Você sabia que até esta semana os judeus não podiam legalmente comprar terras na Judéia e Samaria? E que Israel vem aplicando essa restrição há quase 60 anos, isso mesmo. Uma nação fundada na autodeterminação nacional judaica, uma democracia que se orgulha de seus valores liberais, aplicava um decreto racista jordaniano que proibia judeus de comprar terras em sua terra ancestral. Essa era a lei em vigor, até domingo. Hoje vamos discutir como chegamos aqui, por que isso importa e o que revela sobre a luta de Israel por soberania. Eu sou Ilan Zel Diamante, e este é o Basic Law. Muitas reportagens desta semana destacaram as implicações políticas das novas políticas israelenses, que ampliam a autoridade de Israel na Judéia e Samaria. E, claro, a comoção correspondente dos suspeitos internacionais de sempre. Como resultado, não foi dada atenção suficiente ao que deveria ser um passo dramático e universalmente celebrado para os direitos humanos e civis. E também, ao mesmo tempo, um motivo para profunda introspecção por parte do Estado de Israel. No domingo, 8 de fevereiro, o Gabinete de Segurança de Israel aprovou mudanças importantes na política de terras da Judéia e Samaria. Explicar essas revisões por completo daria um programa inteiro. Talvez vários. Por ora, resumimos que as mudanças são substanciais e visam aumentar a soberania de Israel. O ministro das Finanças, Smotrich, foi mais ousado ao dizer que as novas medidas visam, abre aspas, matar a ideia de um Estado palestino. Depois, surgiram críticas da União Europeia e de países muçulmanos, além de uma declaração cautelosa dos Estados Unidos contra a anexação da área. Agora, essa é uma discussão que pode rapidamente se transformar em um daqueles dinamites do tipo Acme. Então, quero focar em um detalhe importante, que é a revogação de uma lei jordaniana que proibia a venda de terras para pessoas de origem não árabe na Judéia e Samaria. A proibição em questão, a Lei Jordaniana 40 data da ocupação ilegal da Jordânia, na área de 1948 a 1967, período em que o código legal deles permitia a venda de terras apenas para pessoas de origem árabe. Essa lei tinha como objetivo impedir a compra de terras por judeus, e Israel conquistou esse território em 1967, mas optou por não aplicar a lei israelense ali, apesar de reivindicar a posse legítima da terra. Em vez disso, antecipando futuros acordos de paz, usando a terra como moeda de troca, decidiu administrar legalmente a área como se fosse um ocupante militar. Isso significa que, conforme o direito internacional consuetudinário, Israel devia seguir as leis locais, salvo impedimento absoluto. E por esse motivo, juntamente com as ordens militares das FDI, as leis otomanas e jordanianas em vigor em 1967 ainda estão lá, incluindo esta e várias outras leis peculiares e discriminatórias que estão além do escopo deste programa. Agora, apesar de manter em geral a lei local, Israel fez pelo menos uma pequena alteração na lei jordaniana sobre a questão da compra de terras, mas foi algo sutil. Veja, a proibição de compras de terras por não árabes se aplicava apenas a pessoas físicas e não a empresas. Então, a partir da década de 1970, Israel permitiu que judeus criassem empresas sob a lei jordaniana na Judéia e Samaria, e essas empresas compravam e revendiam terras para judeus. Não vamos nos aprofundar no processo de compra que o Ministério da Defesa controla rigorosamente, mas ele é complexo. Essa proibição, juntamente com exigências onerosas de permissões, acrescentou anos e custos a cada transação. Isso gera burocracia, abrindo espaço para desafios legais sem sentido, atrasando transações que raramente se concluem e desestimulando o desenvolvimento local. Mas além do custo humano real, há também o custo nacional, o custo democrático, o custo judaico. A Cúpula Internacional de Políticas JNS 2026 acontecerá de 15 a 17 de abril, no Waldorf Astoria, em Jerusalém. Inscreva-se hoje em jnssummit.org e use o código de cupom JNSTV. Isso mesmo, JNSTV, tudo junto, para receber 20% de desconto em todos os ingressos. Estou ansiosa para ver você em Jerusalém. Até domingo. Estávamos em uma realidade bizarra, onde comprar novamente a própria paz de Israel. Uma democracia liberal reivindicou a posse legítima da terra. E, por outro lado, usou o direito humanitário internacional para manter em vigor uma lei racista jordaniana criada para limpar etnicamente os judeus da região. Essa lei foi criada por um regime que o mundo todo dizia ser ilegal desde o início.
Agora, é claro, sucessivos governos israelenses perceberam o problema, mas perceber e resolver acabaram sendo duas coisas bem diferentes. Em 2018, o ministro da Defesa, Avigdor Lieberman, criou um comitê para revisar a lei de revogação, e no mandato de Naftali Bennett, o comitê concluiu que a restrição deveria ser cancelada. No entanto, quando o Ministério da Defesa passou para Benny Gantz, a iniciativa foi paralisada devido ao medo de violência palestina. A ONG de Direitos Fundiários Rigavim processou na Suprema Corte para forçar a revogação, e embora o tribunal inicialmente tenha questionado a lei, acabou deixando a decisão para Gantz. Em 2022, o painel escreveu: "Não vamos esconder que a lei jordaniana tem um certo odor racista. No entanto, a linguagem da lei é uma coisa e a realidade no terreno é outra." A juíza Grosskopf acrescentou que, embora a lei fosse claramente racista, o custo da intervenção superava o benefício. Essa era uma questão política fora da jurisdição do tribunal, que afirmou que o Knesset seria responsável por mudar a situação. Agora, a Suprema Corte de Israel é vista por aliados e opositores como o centro dos valores progressistas do país. Por sua própria iniciativa, o tribunal assumiu jurisdição sobre casos que tribunais de outros países jamais teriam sonhado em julgar, com base em razões humanitárias. Isso inclui mudar o posicionamento da cerca de segurança de Israel, exigir que as forças de defesa de Israel enviem ajuda humanitária a uma igreja refém de terroristas palestinos e criticar suas regras de engajamento militar. Agora, por causa disso, há momentos em que não assumir jurisdição é interpretado dentro de Israel como uma declaração política em si. Isso se intensifica quando decisões estranhas dos âmbitos político e jurídico permitem a discriminação dos direitos civis dos judeus. Enquanto todos tentam negociar esse canto complexo de questões legais, políticas e de segurança no qual Israel se colocou, começando em 1967, agora, a questão de como exatamente chegamos até aqui tem muitas respostas, e eu não quero diminuir algumas das mais óbvias e importantes. A pressão internacional aumentou para limitar assentamentos judaicos e criar um Estado palestino. Isso já teve mais ressonância no público israelense, que era mais utópico e hoje está mais dividido. Havia uma dependência anteriormente inquebrável da parceria diplomática e militar com os Estados Unidos e do comércio com parceiros europeus. Esses fatores mostram as tentativas de Israel de limitar a ameaça existencial desse local, que vira um barril de pólvora geopolítico, e sua preferência por políticas táticas inteligentes. A soberania adiada ou nominal e até mesmo a restrição dos direitos civis judaicos podem ser compreendidas em termos pragmáticos. Quero focar no que a história revela sobre o caráter israelense e as divisões antigas que enfrentamos, porque essa lei fundiária racista na verdade não é um caso isolado, ela faz parte de um padrão. A questão da soberania judaica e de como implementá-la tem sido uma linha divisória dentro do movimento sionista desde o seu início. Essa divisão interna se torna mais visível justamente durante nossas maiores vitórias, quando conquistamos território em guerras defensivas. Então, vou mostrar agora o exemplo mais simbólico que se pode imaginar. Em junho de 1967, as forças israelenses chegaram ao Monte do Templo pela primeira vez em 2000 anos. Os primeiros oficiais no local hastearam uma bandeira israelense no telhado do Domo da Rocha. É um momento de profunda importância histórica, o local mais sagrado do judaísmo de volta sob soberania judaica. O ministro da Defesa, Moshe Dayan, chega logo depois, remove a bandeira e, em pé sobre esse local recém-libertado, pergunta infamemente: "Para que precisamos desse Vaticano todo, em um dos lugares mais importantes e em um dos momentos mais decisivos para o povo judeu em toda a sua história?" A ministra da Defesa de Israel questionou por que precisavam dessa dor de cabeça administrativa e de segurança, e decidiu que não era necessário. Dayan fechou um acordo com o Waqf jordaniano para que ele mantivesse o controle desse símbolo máximo da identidade judaica. E um acordo conhecido como status quo limita o acesso e o uso do local por não muçulmanos. Até hoje, policiais israelenses aplicam uma proibição à oração de não muçulmanos, que é direcionada principalmente aos judeus. Judeus já foram presos por se curvarem, orarem ou levarem símbolos religiosos ao local. Agora, Israel tem plena soberania sobre Jerusalém, incluindo o Monte do Templo, mas uma pessoa sensata poderia perguntar: será que temos mesmo? E essa abordagem do status quo, preferindo o silêncio diplomático ao exercício dos direitos soberanos, tem definido a política israelense em todos os territórios conquistados em guerras defensivas.
Então, por exemplo, as colinas de Golã ficaram sob administração militar por 14 anos antes da anexação em 1981, sendo tratadas como moeda de troca. Judeia e Samaria nunca foram anexadas nem tiveram a lei israelense aplicada. A administração militar por 58 anos e contando. Não temos tempo para entrar no longo desastre dos acordos de Oslo, que custaram milhares de vidas israelenses, e que foram concluídos com partes cujos passatempos principais incluem financiar o terrorismo e desviar fundos de ajuda externa. Impulsionado por uma profunda fragmentação interna, Israel de alguma forma combina uma defesa militar forte de seu povo e de seu território durante a guerra, com uma estratégia administrativa improvisada e reativa assim que a guerra é vencida. Apesar da ambivalência oficial, o movimento para reassentar a vida judaica na Judeia e Samaria cresceu ao longo dos anos, e agora as estrelas se alinharam politicamente, diplomaticamente e através dos alertas mais duros imagináveis no dia 7 de outubro, tornando possíveis essas novas medidas políticas, incluindo essa clara correção a uma lei racista realmente terrível, que tinha como objetivo a limpeza étnica dos judeus, independentemente da opinião de cada um sobre soberania. E especialmente em uma época em que a luta contra o antissemitismo é uma discussão urgente em todo o Ocidente. Essa mudança deveria ser aplaudida por todo líder mundial que reivindica o manto dos valores liberais. Qualquer crítico que condena as mudanças de política enquanto ignora essa correção revela que sua preocupação não é realmente com os direitos humanos, mas sim com quais humanos têm esses direitos. O que isso significa para o futuro de Israel? A confusão em nossas leis e governança, como discutido, frequentemente reflete uma instabilidade fundamental em nossa cultura. E isso se reflete igualmente na forma como pensamos sobre soberania. Vivemos planejando apenas o curto prazo e sem consenso sobre as prioridades fundamentais da nossa identidade. E isso se expressa em tudo, até nos acordos que fazemos para tentar resolver situações impossíveis. Mas talvez estejamos em um ponto de virada. A revogação desta semana e as medidas mais amplas que a acompanharam enviam uma mensagem clara, pelo menos por parte desta coalizão. Depois de dar uma chance a todas as manobras legais e políticas possíveis, muitas vezes com resultados terríveis, talvez seja a hora de uma abordagem mais firme sobre a soberania, que proteja tanto a vida judaica quanto os valores democráticos. Diante das tendências demográficas de Israel e de choques de realidade trágicos como o de 7 de outubro, pode estar se formando um consenso mais novo, tradicionalista e nacionalista, sobre a autodefinição de Israel e como ela é expressa. Como isso será, os próximos anos dirão, mas esta semana já mostra isso. Uma nação que passou mais de 50 anos se esforçando ao máximo para agradar forças internas e externas, chegando até a impor leis racistas contra seu próprio povo em sua própria terra, finalmente está se perguntando se um silêncio falso vale mais do que a justiça. Vejo você aqui na próxima semana.